Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo em paz? Que bom. Então vamos estudar sobre o sentido da vida? Quem aqui já parou para se perguntar qual é o sentido da própria vida? Já pararam? E encontraram a resposta? Estão em busca ainda? Então somos dois, né? Estamos em busca. Meus irmãos, neste mês de setembro, os irmãos já devem ter ouvido várias reflexões voltadas para o sentido da vida. De certa forma, vocês que estão aqui hoje, todos aqui, que estão aqui presentes, e quem está nos ouvindo aí pela internet, em algum momento já se percebeu como ser individual, mas também que vive na coletividade. E nessa época de setembro, eu sou professora universitária, né, então nós sempre buscamos refletir um pouco mais a respeito do sentido da vida, porque é uma época em que se fala a respeito da prevenção ao suicídio, ao autoextermínio. Quem aqui ouviu alguma palestra, ouviu algum post, alguma coisa sobre o Setembro Amarelo? Levante a mão, por favor. Ótimo. Então, nós estamos envolvidos nessa atmosfera, nesse estudo. E muitas vezes, doutora, às vezes eu participo, né, sou chamada e participo de algum evento, e às vezes eu estou aí no lugar de vocês, ouvindo, e às vezes preparamos alguns materiais também para enviar para as unidades. E eu vejo, às vezes, as pessoas falando muito mais sobre o aspecto negativo do que sobre as soluções, sobre os aspectos positivos. E, às vezes, eu saio mais triste do que entrei. E é diante dessa reflexão que, repensando a respeito disso, que nós vamos falar hoje dos dois aspectos. Vamos falar sobre a luz, mas vamos falar um pouco também sobre a escuridão. Vamos começar falando sobre o que é essa escuridão, mas vamos deixar um pouco de luz, mais luz, né, do que a escuridão. Meus queridos, quando nós falamos a respeito de vida, e eu não vou aqui aprofundar, fazer um tratado a respeito da vida, mas a vida ela não é um privilégio de nós, seres humanos. O universo todo pulsa em vida. A vida vegetal, reprodutiva, né, proliferativa, ela está aí, ao nosso lado. E o que é que nós estamos fazendo com essa vida vegetal com tantas queimadas? Estamos destruindo as coisas ao nosso redor. Eu falo no plural porque estou inserida nessa sociedade, nessa comunidade, que muitas vezes não tem esse valor, não tem esse respeito pelos vegetais. Da mesma forma, a vida pulsa nos animais, por meio do instinto também, uma inteligência primitiva. Mas o que é a vida para nós, seres humanos? Maslow, ele desenhou uma pirâmide para tentar explicar o que é que nós precisamos para termos uma vida mais ou menos equilibrada. E essa teoria das necessidades humanas básicas de Maslow foi, de forma muito inteligente, utilizada pela doutora Wanda Horta para cuidar das pessoas. Então, ele diz o seguinte, que a base das nossas necessidades nessa nossa vida são as necessidades fisiológicas. Ar, água, alimentação, até vida sexual, enfim, conforto. Necessidades humanas básicas, fisiológicas. Mas não é só disso que nós vivemos. Nós temos outras necessidades, outras expectativas. Nós precisamos de segurança e proteção. Precisamos ter esse sentimento de que nós somos pertencentes e que estamos seguros, que estamos protegidos. Mas nós precisamos também de autoestima. Não basta você ter o que comer, o que vestir, onde morar. Você precisa estar com sua autoestima no lugar. Não acabou, não. É necessária também a autorrealização. Precisamos de uma realização profissional, de uma realização dentro dos relacionamentos e até
de uma realização espiritual. Precisamos saber onde estamos, o que nós estamos fazendo e se aquilo que nós estamos fazendo é útil, é importante. Bem, dito isto, eu pergunto, dentro dessa pirâmide de necessidades humanas básicas na sua vida, você tem focado mais nos problemas ou nas soluções? Você é parte dos problemas ou você é parte das soluções? Aí você pode dizer, às vezes eu sou parte do problema, às vezes eu sou parte da solução. Pois eu digo que sou uma pessoa que gosta de problemas. Quem aqui gosta de problemas? Acho que ninguém vai responder, né? Eu explico, calma. Eu sou professora da medicina e nós utilizamos lá um modelo PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Quem já ouviu falar do método PBL das universidades? É o seguinte, a nossa aula nós começamos com um problema. Toda aula tem um problema. Então os alunos já se acostumam. Quando eles saírem de lá, eles já saem assim, resolvedores de problemas. Sabe como é que nós resolvemos os problemas? Desde o primeiro período? Assim, ó. Nós levamos um problema, claro, às vezes é um caso clínico, né? O curso é medicina, então tem que ter um caso clínico. Então, esse problema, está lá o paciente, AJS, 50 anos, né? Deu entrada no pronto-socorro. Então, é um problema sério. Aí, o que nós fazemos? Eles fazem uma leitura individual do problema, costuma ser meia página. Enquanto eu vou falando, verifique se quando você tem um problema, você faz assim. Quando você passa por um problema, você anota? Escreve no papel? Não, né? Verbaliza. Então, nós fazemos uma leitura individual do problema. Cada um lê o seu. Depois, fazemos uma leitura coletiva, cada um lê até um ponto. Acabou o problema? Não, calma, está só começando. E depois eles precisam olhar no dicionário todos os termos desconhecidos que existem naquele problema. As abreviaturas, os termos técnicos, os nomes de micro-organismos, as doenças. Feito isso é a manhã inteira. Feito isso, eles precisam fazer uma tempestade de ideias, porque eles precisam descobrir qual é a ideia central desse problema. Afinal, com tantas palavras, do que está se falando? Gente, vocês estão vendo que não basta você se deparar com um problema e correr dele ou falar, vou resolver assim? Analise, pare, respire. Qual é o problema? Vamos anotar? Vamos ver quais são as características, as nuances? Não acabou. Depois que eles fazem esse mapa mental para identificar essa ideia central, aí sim é que eles vão aos objetivos do estudo. Aí eles vão para casa, vão à biblioteca, né, ou virtual, vão estudar os capítulos que têm conexão com esse problema e no dia seguinte, ou 2 dias depois, eles retornam com a solução com base em evidências científicas. Ele não pode chegar e falar assim, eu acho que é melhor assim, fazer desse jeito. Não. Ele precisa se embasar em 2, 3 autores. Como foi que a ciência resolveu essa questão? Qual o conteúdo dessa questão? E aí sim, depois cada um expõe a sua parte, faz-se na lousa um mapa conceitual, e aí, quando ele passar de novo por esse problema, ele vai se lembrar. E vai conseguir resolver com base em evidências científicas. E aí, como que a gente quer no dia a dia? Chegou o problema, resolver de qualquer jeito? Com base em quê? Quem foi que já passou por esse problema? Por essa dificuldade, por essa limitação, por essa angústia, por essa tristeza, por esse desafio. E como foi que eles resolveram? Não tenha tanta pressa. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer parte da solução. E o que significa isso? Sair da condição de escuridão para a condição de luz. E é aí que há 2 grandes momentos. Quando eu digo momento de escuridão, eu estou falando daqueles que vivem na escuridão, ou treva, como queiram. Treva não é pesado, né? Aqueles que vivem na escuridão e aqueles que vivem da escuridão. Tem diferença.
e aqueles que vivem na luz e aqueles que vivem da luz. Vamos lá. Quem é que vive da escuridão? Aquele que consome aquilo que é negativo, que tem um baixo tônus vibracional. Eu vejo pessoas que assistem notícias, tragédias, de manhã, de tarde, de noite, 3 doses, como se fossem cápsulas prescritas. E aí vai dormir, insônia. Claro, viveu da escuridão o dia todo. Aí vocês podem me perguntar, criança pode ter celular? Quando me perguntam isso, eu respondo com uma pergunta. Criança pode ter tesoura? Depende, né? Quando meus filhos começaram lá no maternal, lá, o Jardim 1, não sei, viu aquela lista enorme da escola, sabe, com coisas para comprar? E eu, pequenininhos, vi lá tesoura. Falei, meu Deus, mas tesoura? Sim, só que a tesoura para criança é tesoura sem ponta. Sem pontas, não é isso? Mas ela vai ter que aprender a cortar o papel sem cortar o dedo com aquela tesoura sem ponta? Sim. Então, se me perguntarem, criança pode ter celular? Depende, é como tesoura. Você vai deixar a criança com qualquer tipo de tesoura, aquela tesoura sua sem ponta para a criança brincar? Claro que não. Mas é uma ferramenta? É uma ferramenta. Então, adie o máximo possível, controle, porque a última pesquisa científica que saiu recentemente diz que 68% das crianças que usam celular aos 10 anos, estou falando de 10 anos, não são monitorados pelos pais. E aí? Nós estamos falando, será, de viver da escuridão? Será que ela está tendo acesso a todo tipo de, às vezes, infelizmente, até pornografia ou violência, ou excesso de informações que vão deixá-la insegura? Então, meus queridos, viver da escuridão é se alimentar diariamente de situações que vão te deixar muito mais para baixo do que para cima. É natural que o adolescente passe por pensamentos de morte e morrer. Faz parte do processo, porque está morrendo ali a criança dele, dentro dele, a criança que ele é. Então, às vezes, esses pensamentos passam, né, pela cabeça. Principalmente os que não participam da evangelização, até os que participam passam. Então, por isso que tem que levar para a evangelização, participar dos jovens aqui, para ter proteção espiritual. Fazer o culto em casa. Então, a criança que habita nele, ele está se despedindo, morrendo, para passar para uma segunda fase de jovem e de adulto. Mas quem tem que morrer é aquela característica infantil, e não ele. E, às vezes, se não há um estudo, um diálogo constante dos pais, numa abertura para diálogo, ele, às vezes, vai passar por isso e vai se encher de fantasmas. Então, quando viver da escuridão, é não se alimentar de coisas boas, se alimentar de coisas ruins, de ideias, às vezes, negativas. E o que é, então, viver na escuridão? Viver de treva. Vou dar um exemplo, para facilitar. Amanheceu na savana. Temos ali um conjunto, qual que é o coletivo de zebras? Não sei o coletivo de zebras. Zebras pastando no capim verde. Felizes, não é isso? Tranquilas, exercendo o seu papel, né, de mamífero ali. Vivendo. Vida, ok, ótimo, tudo verdinho. Porém, elas estão ali, serenas, tranquilas, despreocupadas. Porém, quem é que está do outro lado da moita? A leoa. Quem caça é a leoa, viu, gente? A leoa. Ou as leoas. E aí ela observa as zebras distraidamente. Né? Observa o vento, vê se não está ao contrário, porque o cheiro dela pode ir até as zebras e elas podem perceber e correr. E aí a leoa espreita e vai devagar. Ela já escolheu quem é que ela vai pegar? Quem ela vai capturar? Ainda não. Mas ela se aproxima daquele grupo
e se mostra, começa a atacar, correndo atrás de uma ou de outra. O que ela acabou de fazer? Isolou uma. Isola uma, aquela. E ela começa a correr atrás. A partir do momento que ela isola aquela é o alvo. E aquela que corre, ela pode estar assim, num dia ruim, pensando, eu não sou tão forte. Ninguém me ama. Cadê as outras que não vêm me socorrer? E aí, em vez dela correr fortemente, ela começa a diminuir a força. E o que acontece? É pega. Então, meus queridos, o que é viver na escuridão? É se isolar. É não se sentir pertencente. E, às vezes, não gosto de ficar falando assim da internet, do celular, porque são ferramentas. Mas, às vezes, nós estamos vivendo da alegria do outro. Às vezes, nós estamos vivendo da conquista do outro. Às vezes, nós queremos ter aquilo que nós nem precisamos só porque o outro tem. E aí, o que significa essa leoa aqui atrás? Às vezes, os nossos irmãozinhos inimigos. Já falamos sobre inimigos aqui. E às vezes bate uma tristeza, e aí nós somos capturados. O que é escuridão? Vamos lá. Se você está no seu quarto, sozinho, e você desliga a luz, você consegue, com a luz desligada, se levantar, porque você sabe onde está a cama, o guarda-roupa, a porta, não sabe? Se não mudou a cama de lugar naquele dia, não dá de cara com a porta, com a parede. Então, você sabe, você está na escuridão, mas você sabe porque você já viu o que é. Agora, imagine que você seja colocado em um quarto, de olhos vendados, você não sabe onde está exatamente nada. Tudo escuro. Você vai ficar com medo, com receio, vai bater a canela em alguma coisa, porque você não sabe o que há, o que há ao seu redor. E aí, além de você não saber, o que é que você cria na sua cabeça? Fantasmas. Não é assim, quando criança? A hora que desliga a luz, uma sombrinha, uma cortina mexeu, já é um monstro, não é assim conosco, na infância? É assim, meninos? E aí, o que a gente faz? A gente olha e fala, liga a luz e fala, não tem nada. Então, viver na escuridão é viver no desconhecimento. É viver na ignorância. Escuridão é ignorância, é não saber. Então, o que a gente tem que fazer? Sair da escuridão e ir para a luz. E o que é viver da luz? Bom, se eu acabei de dizer que quem vive da escuridão se alimenta de fatos ruins, de negativos, não estou dizendo para ninguém ficar alienado aqui não sabendo das coisas, não. Só estou dizendo para não exagerar no consumo de coisas negativas. Na luz, eu paro para estudar. Eu compreendo. Se eu vou me tornar mãe, eu vou estudar o que é mãe, o que é ser mãe, o que é um bebê, como é que funciona. Se eu vou me casar, eu estudo o que é viver a dois. Se eu vou entrar num concurso, num trabalho, eu estudo o que é. E engraçado que para concurso a gente estuda horas e horas, 1000 livros, e para casar não estuda, né, gente? Vocês já viram isso? Tem que estudar. Aconteceu uma mudança. Eu vou estudar, vou entender, vou ler, vou iluminar, vou saber exatamente o que é isso, o que está acontecendo. Viver da luz, de certa forma, é quase como ser do contrário. O que é ser do contrário? Se uma pessoa está falando sobre fome, eu, que vivo da luz, eu vou falar sobre plantio, sobre alimento, sobre como conseguir alimento. Se a pessoa fala de tristezas, eu não vou ser arrogante e falar, eu sou feliz, eu sou alegre. Não, vamos falar de alegrias, de momentos bons, de gratidão, de o quanto tudo pode ser melhor se observarmos com mais clareza. Viver da luz, meus queridos, é mais ou menos como imaginar um embrião. O que é um embrião? Você olha lá aquelas células se multiplicando, dobrando, 3 folhetos apenas, 3 folhetinhos, 3ª semana. Aquilo ali vai se dobrar e formar tubo neural, placa neural, crista neural,
na 3ª semana de gestação, começa a formar o sistema nervoso. Aí você olha e fala para alguém, que é isso? Se você não soubesse que aquilo ali em 9 meses seria um ser humano, você acreditaria? Então, assim são os nossos projetos. O embrião ele é alimentado o tempo todo pela placenta da mãe. E os seus projetos? Você está levando luz para os seus projetos? Está levando luz para o seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo? Você faz as suas tarefas com alegria ou faz assim, arrastado? Ai, meu Deus, que ódio. Faz na força do ódio? Força do ódio, a gente vai para a academia, né? Mas vai com amor, com luz, porque você vai desenvolver habilidades. Viver da luz é isso. E o que é viver na luz? Viver na luz é mais ou menos como Jesus nos dá a dica. Estava lá uma criança, soube que uma criança, Senhor, vá lá, que a criança está morta. Aí Jesus, que vivia na luz, fala assim, ela apenas dorme. Tinha um outro caso lá, chegou na beira da piscina, uma piscina milagrosa. Senhor, quando vem o anjo, a primeira pessoa que desce na piscina é curada. E eu estou aqui há mais de 30 anos, não tem ninguém para me colocar na piscina. O que Jesus falou nas 2 situações? O que ele falou para a menina? Talita cume. Menina, levanta. O que ele falou para o outro? Levanta e anda. Toma teu leito e anda. Levanta e anda. Então, viver da luz, ou viver na luz, é ter essa energia de que tudo é possível. Assim como Gabriel disse para Maria. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível. Então, o levanta aparece diversas vezes nas palavras de Jesus. O homem com a mão mirrada, levanta, vai, te mostra aos sacerdotes. Então, meus queridos, o levantar e o andar, carregar seu leito, levanta cedo, vá para a academia, levanta e arruma sua cama. Depois eu arrumo. Levanta e deixa a sua casa em ordem. Casa em ordem que eu falo não é só limpar, não. É não ter nada que esteja pesando, nada que não seja seu. Levanta e anda. E se for necessário, se antes de pensar em levantar e andar e sair e mudar de planeta, que é ceifar a própria vida, mude de rua. Às vezes é a rua. Mude de casa. Às vezes o número da casa não é favorável. Mude de casa. Mude de rua. Levanta e muda de bairro. Levanta e muda de casa, de cidade, de estado, de país, não sei, de continente. Tem gente que muda daqui, vai viver na Austrália e volta, beleza. Não estou dizendo para ninguém mudar. Goiânia é cidade ótima. Pode ser que você vá lá e descubra que Goiânia é a cidade melhor do mundo. Mas, meus irmãos, querem ver? Vamos fazer um teste? A partir de hoje, sempre que você estiver diante de um problema, levanta, avalie o problema. Só de você levantar, você já vê assim, de forma mais clara. Podem fazer isso aqui agora? Eu não sei se eu posso fazer isso aqui na irradiação. Vocês podem levantar, por favor? Levanta. Aí. Só para mudar a posição. Levanta. Levantar-se é elevar, é respirar melhor, é olhar de cima para baixo e perceber que nós podemos viver da luz. Nós podemos viver na luz. Jesus nos indicou o caminho. E essa luz, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, vida plena, é isso que Deus quer para nós. E é isso que eu desejo para todos vocês. Muita paz, muito obrigada. Podem sentar. Muito obrigada.